Capricórnio, se você está aqui agora, não é por acaso. Existe algo se movendo dentro de você que ainda não encontrou palavras, algo que pulsa baixo, constante, como a terra antes de uma nascente romper a superfície. Você carrega uma força que muitos confundem com rigidez, mas que na verdade é raiz. Raiz profunda, raiz que segura florestas inteiras enquanto o vento tenta arrancar tudo. E hoje eu preciso falar diretamente com essa parte de você que sabe, que sente, que algo maior está prestes a acontecer. Não estou falando de promessas vazias ou palavras bonitas jogadas ao vento. Estou falando de movimentos internos, mudanças silenciosas que já começaram dentro de você, e que podem redefinir completamente o caminho que você trilha daqui para frente. 12 movimentos. 12 convites. 12 portas que só se abrem por dentro. Movimento 1. A coragem de soltar o que já cumpriu seu papel. Capricórnio, você construiu tanto ao longo da vida. Tijolo por tijolo, decisão por decisão, sacrifício por sacrifício. E justamente por ter construído com tanto esforço, soltar qualquer peça parece uma traição ao que você viveu. Mas existe uma diferença enorme entre honrar o passado e ficar preso nele. Pense numa árvore antiga no topo de uma montanha, aquelas que resistem a tempestades há décadas. Se você observar de perto, vai perceber que ela não carrega todos os galhos que já teve. Alguns caíram. Outros foram podados pelo próprio vento. E é exatamente por isso que ela continua de pé, porque teve a sabedoria silenciosa de deixar ir o que já não servia ao seu crescimento. Você não precisa abandonar quem você foi. Mas precisa se perguntar com honestidade: o que estou carregando que já cumpriu seu propósito? Pode ser uma crença que te protegeu na juventude mas que agora te limita. Pode ser um papel que você assumiu para agradar alguém e que nunca foi realmente seu. Pode ser uma dor que você transformou em identidade, e que agora ocupa o espaço onde algo novo deveria nascer. Soltar não é fraqueza. Para um signo como o seu, soltar é um dos atos mais corajosos que existem. Porque vai contra tudo que a sua natureza entende como seguro. Mas é justamente nesse desconforto que mora a sua próxima fase. Pense nas estações: o inverno não luta contra a primavera. Ele simplesmente recua, e ao recuar, permite que a vida volte com força renovada. Você está sendo convidado a fazer o mesmo. Não com pressa, não com desespero, mas com a mesma firmeza que você usa para construir. Só que desta vez, a firmeza é para abrir as mãos. E quando você abrir, vai perceber que elas não ficam vazias. Ficam livres. Livres para alcançar o que realmente importa agora, nesta fase da sua jornada, neste momento exato da sua vida. Movimento 2. A reconstrução silenciosa da autoconfiança. Existe algo que acontece com Capricórnio ao longo dos anos que poucos percebem, e que talvez você mesmo não tenha notado. A sua confiança, aquela confiança sólida que te moveu por tantas décadas, começou a ser corroída. Não por um evento grande. Não por uma queda dramática. Mas por pequenas repetições. Pequenas vozes. Pequenos momentos em que alguém duvidou, em que algo não saiu como planejado, em que o espelho devolveu uma imagem que não combinava com o que você sentia por dentro. E aos poucos, sem que você percebesse, a confiança que antes era rocha virou areia. Mas aqui está a verdade que preciso te dizer: a rocha não desapareceu. Ela está debaixo da areia. Está debaixo de camadas de cansaço, de decepções acumuladas, de expectativas que outros colocaram sobre os seus ombros. Pense num rio que corre por uma planície seca. Na superfície, tudo parece árido. Mas se você cavar, mesmo que apenas alguns centímetros, encontra água. Fresca, limpa, viva. Sua confiança é essa água subterrânea. Ela nunca secou, apenas se escondeu. E o movimento que te peço agora não é grandioso. Não precisa ser uma revolução. Começa com uma decisão pequena feita por você, para você. Sem pedir permissão. Sem esperar validação. Pode ser dizer não quando todo o seu corpo quer dizer sim só para evitar conflito. Pode ser escolher algo que te dá prazer sem se sentir culpado por isso. Pode ser olhar no espelho e, em vez de procurar falhas, reconhecer a pessoa extraordinária que sobreviveu a tudo que já enfrentou. Cada pequena decisão autônoma é uma pá de areia sendo removida, revelando a rocha que sempre esteve ali. Você não precisa reconstruir a confiança do zero, porque ela nunca foi destruída. Apenas soterrada. E agora, com cada gesto consciente, você a traz de volta à superfície. Movimento 3. O poder de redefinir o que significa descansar. Capricórnio, eu sei que para você descansar sempre pareceu um luxo que não podia se permitir. Enquanto outros paravam, você continuava.
Enquanto outros dormiam, você planejava. A montanha, que é o seu símbolo, não descansa, ela aguenta. E você internalizou isso como lei. Mas essa lei está te custando mais do que você imagina. Observe a natureza com atenção. Os campos mais férteis do mundo são aqueles que passam por períodos de pousio. Os agricultores mais sábios sabem que a terra precisa de estações sem colheita, sem semeadura, sem nada além de silêncio e recuperação. Não porque a terra seja fraca, mas porque a fertilidade exige ciclos de pausa. Você é essa terra. E há tempo demais que não permite o pousio. O esgotamento que sente não é falta de disciplina, é excesso dela. Seu corpo fala. Seus ombros carregam tensões que não são suas, suas noites são curtas demais, e aquela voz interna que diz que precisa fazer mais nunca se cala. Mas e se descansar não fosse parar? E se descansar fosse o movimento mais estratégico que você pode fazer agora? Pense numa nascente de montanha. A água que brota no topo não vem de fora, vem de dentro. De reservas subterrâneas que se acumularam durante longos períodos de quietude. Se a montanha nunca permitisse que a água se acumulasse, nunca haveria nascente. Nunca haveria rio. Nunca haveria vida no vale. Quando você descansa de verdade, não está parando. Está acumulando. Está enchendo reservas que vão alimentar tudo o que você ainda quer construir. O descanso não é o oposto do progresso, é o combustível dele. Permita-se uma tarde sem produtividade. Uma manhã sem agenda. Um momento em que existir é suficiente. Não como recompensa por ter trabalhado, mas como direito fundamental de quem está vivo. Seu corpo vai agradecer. Sua mente vai clarear. E quando você voltar a se mover, vai perceber que a pausa não te atrasou. Te preparou. Movimento 4. A decisão de parar de viver para o olhar dos outros. Quantas decisões você tomou na vida pensando no que os outros iam achar? Quantas vezes engoliu o que realmente queria dizer para manter a paz? Quantas vezes vestiu uma máscara tão perfeita que até você esqueceu como era o seu próprio rosto por baixo dela? Capricórnio, você foi treinado pela vida para ser o pilar. O forte. O que resolve. O que nunca desmorona. E com o tempo, esse papel se fundiu com a sua identidade de tal forma que separar os dois parece impossível. Mas não é impossível, é necessário. Pense numa árvore que cresce encostada num muro. Com o tempo, o tronco se molda ao concreto. Parece que a árvore e o muro são uma coisa só. Mas se o muro cair, a árvore continua. Torta, talvez. Marcada, com certeza. Mas viva. E com espaço para finalmente crescer na direção que a sua natureza sempre quis. O olhar dos outros é esse muro. Não porque as pessoas sejam ruins, mas porque quando você constrói sua vida em função da aprovação alheia, perde o contato com a sua própria direção. E aqui está o que ninguém te disse. As pessoas que realmente importam na sua vida não querem a sua versão editada. Querem você. Com as suas dúvidas. Com as suas imperfeições. Com aquele riso estranho que você esconde. Com aquela opinião que nunca expressa por medo de julgamento. Existe uma liberdade quase assustadora em ser visto de verdade. Sem filtro. Sem performance. E essa liberdade começa com uma pergunta simples que você pode se fazer agora. O que eu faria diferente se ninguém estivesse olhando? A resposta a essa pergunta é o mapa do seu próximo capítulo. Não o capítulo que os outros esperam de você, mas o que a sua alma escreve em silêncio há anos. Você já viveu o suficiente para os outros. Agora, é a sua vez. Movimento 5. A abertura para receber sem culpa. Capricórnio, dar é natural para você. Você dá tempo, dá energia, dá presença, dá soluções, dá estrutura para quem precisa. Mas receber te incomoda. Te faz sentir em dívida. Te coloca numa posição que a sua natureza rejeita, a posição de quem precisa. E essa dificuldade em receber está bloqueando mais do que você percebe. Observe como funciona uma floresta antiga. As árvores mais altas, aquelas que parecem dar sombra e proteção para tudo ao redor, recebem constantemente. Recebem sol. Recebem chuva. Recebem nutrientes que sobem do solo através de redes de fungos que conectam todas as raízes. Nenhuma árvore sobrevive apenas dando. A troca é a lei fundamental da vida. E quando você se recusa a receber, não está sendo forte. Está quebrando um ciclo natural que precisa fluir nos dois sentidos. Pense nas vezes em que alguém ofereceu ajuda e você disse que não precisava. Nas vezes em que um elogio sincero bateu nos seus ouvidos e você imediatamente o diminuiu.
Nas vezes em que o universo colocou uma oportunidade no seu caminho e você hesitou porque pareceu fácil demais. E nada que vem fácil pode ser bom, certo? Errado. Às vezes a vida quer te dar presente. E o presente não precisa ser merecido através do sofrimento. Ele precisa apenas ser aceito. Com as mãos abertas. Com o coração disposto. Sem a necessidade de retribuir imediatamente. Quando você permite que outros te ajudem, que a vida te surpreenda, que o bem chegue sem esforço, algo muda dentro de você. Uma tensão que estava ali há tanto tempo que parecia parte do seu corpo simplesmente se dissolve. E no lugar dela surge uma leveza que você talvez tenha esquecido que existia. Receber não é fraqueza. Para alguém como você, receber é uma das formas mais profundas de coragem. Porque exige vulnerabilidade. Exige soltar o controle. Exige confiar que você é digno de coisas boas simplesmente por existir, e não apenas por produzir. Se o que você está ouvindo parece preciso, imagine o que poderia acontecer se você aplicar essa energia de forma intencional durante 21 dias consecutivos. Exatamente para isso foi criado o programa de 21 dias que está no comentário fixado, guia diária, direção focada e um impulso real. Se você está cansado de continuar no mesmo ciclo, essa é a sua estrutura. Movimento 6. A coragem de pedir o que você realmente quer. Existe algo que Capricórnio faz com uma maestria silenciosa, e que ao mesmo tempo é uma das suas maiores armadilhas. Você se adapta. Você aceita. Você encontra maneiras de fazer funcionar o que tem. Mesmo quando o que tem está muito abaixo do que realmente deseja. E o mundo te aplaude por isso. Te chama de forte. De resiliente. De prático. Mas debaixo de toda essa adaptação, existe um desejo que nunca foi dito em voz alta. Um querer que ficou guardado por tanto tempo que talvez até você tenha esquecido como ele soa. Pedir o que se quer de verdade é um dos atos mais vulneráveis que um ser humano pode praticar. Porque quando você pede, você se expõe à possibilidade do não. E para alguém que passou a vida inteira construindo uma imagem de autossuficiência, o não é apenas uma resposta negativa. É uma ferida. Mas observe como a natureza pede. A semente não se desculpa por romper a terra. A chuva não pede licença para cair. O rio não hesita antes de buscar o oceano. Cada elemento segue o seu desejo com uma naturalidade que não inclui vergonha. E você nasceu com esse mesmo direito. Pedir não diminui ninguém, engrandece. Porque assume que você se conhece o suficiente para saber do que precisa. Que você se respeita o bastante para não aceitar migalhas. Que você confia na vida o bastante para acreditar que o que pede pode chegar. Talvez seja pedir mais presença de quem está ao seu lado. Talvez seja pedir um tempo para si mesmo sem se sentir egoísta. Talvez seja pedir aquela oportunidade que você merece mas nunca verbalizou. O universo não lê mentes, mas responde a intenções claras. E uma intenção só se torna clara quando encontra voz. Sua voz. Aquela que você calou tantas vezes. Aquela que engoliu tantas palavras. Aquela que agora, neste exato momento, está sendo convidada a falar. Não com grito. Não com exigência. Mas com a firmeza tranquila de quem sabe o que merece, e finalmente decide parar de esperar que os outros adivinhem. Movimento 7. A transformação do medo em mapa. Capricórnio, você não é alguém que foge do medo. Pelo contrário, você enfrenta. Mas existe uma diferença entre enfrentar o medo e compreendê-lo. E é nessa compreensão que mora o 7º movimento. Pense no medo como uma névoa espessa sobre um vale ao amanhecer. De longe, parece uma barreira. Parece que não há nada além dela. Mas quem já desceu ao vale numa manhã assim sabe, a névoa se dissolve conforme você caminha. E o que ela escondia não era perigo, era paisagem. Era beleza. Era um caminho que só se revela para quem tem coragem de avançar mesmo sem enxergar tudo. Seus medos atuais não são inimigos. São mensageiros. Cada medo que aparece está te mostrando exatamente onde está o crescimento que você precisa. Medo de perder o controle? Talvez o universo esteja pedindo que você confie mais. Medo de ser vulnerável? Talvez a sua próxima grande conquista esteja do outro lado dessa parede. Medo de recomeçar? Talvez o terreno que você está pisando já não sustente mais quem você está se tornando. Observe os animais selvagens. Um cervo não ignora o medo, ele o usa. Cada som, cada cheiro, cada vibração do chão é informação. O medo não paralisa o cervo, o medo o direciona. E é isso que te peço agora. Não que elimine o medo, isso seria impossível e desnecessário. Mas que mude a pergunta. Em vez de perguntar como eu me livro desse medo,
Pergunte o que esse medo está tentando me mostrar. Quando você faz essa inversão, tudo muda. O medo deixa de ser uma parede e se torna uma porta. Deixa de ser um bloqueio e se torna um GPS emocional apontando exatamente para onde você precisa ir. Você não precisa ser destemido. Precisa ser corajoso. E coragem, como você bem sabe, não é ausência de medo. É caminhar com ele ao lado, usando-o como guia, transformando-o no mapa mais preciso que você já seguiu. Cada medo enfrentado assim se torna uma história de superação que fortalece a sua próxima caminhada. Movimento 8. A permissão para mudar de ideia. Capricórnio tem uma relação complicada com a mudança de direção. Uma vez que você decide, você executa. Uma vez que traça um plano, segue até o fim. E essa determinação é uma das suas maiores qualidades. Mas quando levada ao extremo, se transforma numa prisão dourada. Porque nem todo plano feito ontem serve para quem você é hoje. E insistir num caminho que já não faz sentido não é lealdade, é teimosia travestida de disciplina. Observe um rio descendo uma montanha. Ele tem um destino, o mar. Mas o caminho até lá não é uma linha reta. O rio faz curvas. Contorna rochas. Às vezes volta sobre si mesmo. E em nenhum momento esse desvio significa que ele desistiu do oceano. Significa apenas que encontrou um obstáculo e teve a sabedoria de fluir ao redor dele em vez de bater de frente até se esgotar. Você tem esse mesmo direito. O direito de olhar para uma decisão antiga e dizer, isso fazia sentido antes. Não faz mais. E tudo bem. Mudar de ideia não apaga o que você construiu. Não invalida quem você foi. Não te faz inconsistente ou fraco. Te faz humano. Te faz sábio. Te faz alguém que respeita a própria evolução o suficiente para não ficar preso a uma versão desatualizada de si mesmo. Pense em quantas ideias você está carregando agora que não são mais suas. Planos que nasceram de expectativas alheias. Metas que fizeram sentido há 10, 20, 30 anos, mas que hoje apenas pesam. Relacionamentos mantidos por obrigação. Hábitos que perderam o propósito mas continuam por inércia. Cada um desses é uma corrente invisível que limita os seus passos. E a chave está na sua mão. Sempre esteve. Você só precisa se dar permissão para usá-la. Mudar de ideia é um dos maiores sinais de inteligência e maturidade. É reconhecer que a vida é um processo, não um produto final. E processos mudam, evoluem, se transformam. Exatamente como você. Se você está gostando desse vídeo, não deixe de se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo. Todos os dias a gente traz vídeos novos sobre o signo Capricórnio e também se você quer ir além e ter uma transformação na sua vida, não deixe de conferir o comentário fixado desse vídeo. Nos vemos lá. Agora continuando. Movimento 9. O resgate da alegria como prioridade. Quando foi a última vez que você riu de verdade? Não o riso educado, não o riso automático, mas aquele que nasce do fundo do peito e sacode o corpo inteiro. Capricórnio, em algum momento do caminho, a alegria deixou de ser prioridade e virou consequência. Algo que só se permitia depois de cumprir todas as obrigações. Depois de resolver todos os problemas. Depois de garantir que todos ao redor estivessem bem. Mas esse depois nunca chega, porque sempre há mais uma obrigação, mais um problema, mais alguém precisando de você. E a alegria vai ficando para amanhã. E amanhã. E amanhã. Observe os pássaros ao amanhecer. Eles cantam antes de encontrar alimento. Não depois. Não como recompensa. Cantam porque cantar é parte do que os mantém vivos. A alegria nos pássaros não é luxo, é necessidade biológica. E em você não é diferente. A ciência já provou que a alegria fortalece o sistema imunológico, clareia o pensamento, melhora o sono, reduz a inflamação no corpo. Alegria não é frivolidade. É medicina. É sobrevivência. É estratégia de longevidade. E para alguém que passou a vida priorizando o dever, resgatar a alegria como prioridade pode parecer estranho. Quase errado. Quase egoísta. Mas pergunte a si mesmo, que tipo de pilar você quer ser? Um pilar que sustenta mas que por dentro está oco e rachado? Ou um pilar que sustenta porque está cheio, inteiro, vibrante? A alegria te enche. Te repara. Te renova. E não precisa ser grandiosa. Pode ser o cheiro do café de manhã saboreado sem pressa. Pode ser uma caminhada ao entardecer observando como a luz muda as cores do mundo. Pode ser uma conversa longa com alguém que faz seus olhos brilharem. Pode ser o simples prazer de não fazer nada por uma hora inteira, e perceber que o mundo não desaba por causa disso. Você tem permissão para ser feliz agora.
Não depois. Não quando. Agora. A alegria não é a recompensa no fim da montanha, é a razão pela qual vale a pena subir. Movimento 10. A arte de confiar no tempo. Capricórnio é regido por Saturno, o senhor do tempo. E paradoxalmente, essa regência muitas vezes te faz lutar contra aquilo que deveria ser o teu maior aliado. Você quer que as coisas aconteçam no prazo que definiu. Quer que o resultado chegue na data que estabeleceu. E quando o tempo não obedece ao seu cronograma, a frustração aparece como uma onda pesada. Mas observe como o tempo opera na natureza. Um bambu chinês passa 5 anos sendo regado sem que nada apareça na superfície. 5 anos de cuidado, de investimento, de fé aparentemente sem retorno. E então, em apenas 6 semanas, ele cresce até 30 metros. Quem observa de fora vê apenas as 6 semanas. Mas quem plantou sabe que o crescimento acontecia o tempo todo, invisível, subterrâneo, construindo uma rede de raízes tão extensa que quando finalmente rompeu a superfície, nada poderia detê-lo. Sua vida funciona assim. Há coisas que você plantou que ainda não brotaram. Há esforços que fez que ainda não mostraram resultado. Há sementes de bondade, de trabalho, de dedicação que estão crescendo no escuro, expandindo raízes, preparando algo que a sua mente racional ainda não consegue ver. E confiar no tempo não é passividade. Não é cruzar os braços e esperar. É continuar regando mesmo sem ver brotos. É continuar caminhando mesmo quando a estrada parece não ter fim. É manter a fé de que tudo que é plantado com intenção verdadeira encontra o seu momento de florescer. Pense nos vinhos mais nobres. Eles não se tornam extraordinários apesar do tempo, se tornam extraordinários por causa dele. Cada ano no barril adiciona uma camada de complexidade que não pode ser apressada nem replicada. Você é como esse vinho. O tempo não está te atrasando, está te refinando. Está adicionando profundidade, sabor, riqueza ao que você ainda vai oferecer ao mundo. Confie. O seu momento está mais perto do que parece. Movimento 11. A escolha de se tornar a sua própria montanha. Capricórnio é o signo da montanha. Mas durante muito tempo, talvez a vida inteira, você buscou montanhas externas para escalar. Metas profissionais. Conquistas materiais. Reconhecimento social. E cada vez que alcançava um topo, em vez de celebrar, olhava para o próximo pico. E o próximo. E o próximo. Sempre escalando. Nunca parando para perceber que a montanha mais importante não está lá fora, está dentro de você. Este é o movimento em que você para de escalar e começa a se tornar. Tornar-se a própria montanha significa encontrar estabilidade que não depende de circunstâncias externas. Significa ter uma base tão sólida que os ventos da vida podem soprar, e você permanece. Não porque é rígido, mas porque é enraizado. Pense nas grandes montanhas do mundo. O Everest não precisa provar nada para ninguém. Não compete com outras montanhas. Não se sente ameaçado quando uma montanha nova surge. Ele simplesmente é. E nesse ser, emana uma presença que inspira milhões sem fazer nenhum esforço. Você tem essa mesma presença. Mas ela está soterrada debaixo de anos de competição, de comparação, de uma necessidade de provar que merece o espaço que ocupa. E a verdade que ninguém te contou é que você nunca precisou provar nada. A sua existência já é prova suficiente. A sua história já é montanha suficiente. As batalhas que venceu, as noites que atravessou, os fardos que carregou, tudo isso moldou uma pessoa de uma grandeza que talvez você seja o último a perceber. Quando você se torna a sua própria montanha, algo extraordinário acontece. As pessoas certas te encontram. As oportunidades certas aparecem. Não porque você está perseguindo, mas porque a montanha não persegue. A montanha atrai. Assim como a gravidade puxa tudo em direção ao centro da Terra, a sua presença autêntica puxa tudo o que pertence a você. Pare de escalar. Comece a ser. A montanha que você procura é você. Movimento 12. O despertar da herança que você vai deixar. Capricórnio, este é o último movimento. E talvez o mais profundo. Porque aqui não falamos mais do que você conquista, falamos do que você deixa. Não do que acumula, mas do que semeia. Não da montanha que escala, mas da paisagem que transforma com a sua passagem. Existe uma árvore na Califórnia chamada sequoia. Ela pode viver mais de 3.000 anos. Mas o mais impressionante não é a sua idade, é o que ela faz enquanto vive. Suas raízes se entrelaçam com as raízes das outras sequoias ao redor, formando uma rede subterrânea que sustenta a floresta inteira. Quando uma sequoia cai, o seu tronco se transforma em berçário para centenas de novas plantas.
Até na queda, ela nutre. Até no fim, ela cria começos. A herança que você vai deixar não é medida em dinheiro, em propriedades, em conquistas que cabem num currículo. É medida nas vidas que tocou. Nas forças que despertou em pessoas que achavam que não tinham nenhuma. Nas palavras que disse no momento certo e que mudaram o rumo de alguém para sempre. Nos silêncios cheios de presença que ofereceu quando palavras não eram suficientes. Pense nas pessoas que moldaram quem você é. Provavelmente não foram as mais ricas ou as mais famosas. Foram as mais presentes. As que te olharam nos olhos quando o mundo estava olhando para outro lado. As que te disseram a verdade quando todos preferiam mentir. As que ficaram quando seria mais fácil ir embora. Essa é a herança que importa. E você já está construindo a sua. Cada gesto de autenticidade é um tijolo. Cada momento de vulnerabilidade é argamassa. Cada vez que você escolhe ser real em vez de ser perfeito, está erguendo algo que vai durar muito além do seu tempo. Você não precisa mudar o mundo inteiro. Precisa apenas tocar profundamente o pedaço do mundo que está ao seu alcance. E já está fazendo isso, mesmo que não perceba. A semente mais poderosa é aquela que é plantada sem a necessidade de ver a árvore crescer. E você, Capricórnio, é um plantador de florestas que o futuro ainda vai agradecer. Capricórnio, 12 movimentos. 12 portas que agora estão abertas diante de você. Não porque alguém as abriu de fora, mas porque algo dentro de você finalmente girou a chave. Cada palavra que ouviu hoje não veio de mim para você, veio de você para você. Eu apenas dei voz ao que a sua alma já sabia. Ao que o seu coração já sentia. Ao que os seus ossos já carregavam como verdade. Você não é apenas forte. Você é profundo. Não é apenas resistente. É transformador. Não é apenas a montanha, é a força que cria montanhas. E agora, neste momento exato, você tem nas mãos algo que ninguém pode te dar e ninguém pode te tirar, a consciência de quem você realmente é. Não quem disseram que você deveria ser. Não quem você se forçou a parecer. Mas quem pulsa debaixo de todas as camadas, de todas as máscaras, de todos os anos. Essa pessoa merece ser vivida. Merece ocupar espaço. Merece ser a protagonista dos seus próprios dias. Os próximos capítulos da sua história ainda não foram escritos. E pela primeira vez em muito tempo, a caneta está firmemente nas suas mãos. Use-a com a sabedoria de quem já viveu o suficiente para saber o que importa, e com a coragem de quem descobriu que nunca é tarde para recomeçar. Você tem duas opções depois deste vídeo. Fechá-lo e esperar que as coisas mudem, ou decidir que os próximos 21 dias serão diferentes. Se você escolher a segunda, a transformação estruturada de 21 dias alinhada com o seu signo está esperando por você no comentário fixado. A energia já está se movendo, a única pergunta é se você também vai.